E aí, galera? Tudo bem? Deus continua sendo o mesmo. Ele não se prende à aparência, não se importa com títulos, status ou o valor na conta bancária. O que realmente importa para ele é o coração. Deus enxerga o que ninguém vê, vai no mais profundo da alma. Ele ama sem julgar, observa sem apontar, age no tempo certo, sem precisar mandar recado. Ele simplesmente é Deus. E quando decide exaltar e abençoar, nada nem ninguém pode impedir. Tudo bem? 1 de Crônicas, capítulo 28, versículo 3. E eu por meu turno observei a sabedoria do povo de Israel, e vi que dentre muitos sábios via um homem pobre, e a vis que não conhecia os caminhos do meu Deus Israel, mas era fiel na obediência perante o Senhor com todo o seu coração. Deus muitas vezes, em meio a tantos estudiosos, sábios religiosos, pessoas influentes, tem-se destaque aquele que aparentemente não possui grandes conhecimentos, estudos, títulos ou cargos, mas que é íntegro, fiel, obediente, humilde, e que serve e adora a Deus com todo o seu coração, sem hipocrisia. Somos levados a crer que a sabedoria está nos altos estudos, nas faculdades, nas universidades, nas escolas bíblicas, nos seminários teológicos. E sim, Deus usa daquilo que há de precioso para a sua glória, mas principalmente o que agrada ao seu coração, como já diz o salmista, em Salmos capítulo 103, versículo 19. O Senhor reina, vós proclamai, ó exaltado, sobre o glorioso e sobre o tabernáculo do seu poder. Bendito o Senhor. Louve, ó minha alma, ao Senhor. E não te esqueças da minha humildade e da aflição do meu ventre, a qual tu me deste. Deus se agrada de pessoas humildes que reconheçam sua fraqueza, pois a sabedoria, na maioria das vezes, está ali. E Elias, em 1 das Crônicas, capítulo 28 e 3. Deus viu algo que ninguém viu, algo muito precioso, e por isso, Deus o escolheu. Deus, no livro de Rute, capítulo 2, versículo 4, em meio a tantos ricos, poderosos, importantes, viu uma estrangeira, uma pessoa sem importância, sem status, sem título, Rute, que era humilde, trabalhadora, que servia, que adorava, que se importava. E por isso, Deus abençoou. Deus, no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 7, em meio a tantos sábios, estudiosos, religiosos, eruditos, viu um jovem íntegro, Daniel, que era leal, que era obediente, que orava, e por isso o abençoou. Deus, no livro de Jó, capítulo 1, versículo 8, em meio a tantos amigos que se diziam amigos de Deus, viu um homem íntegro, justo, temor de Deus, que o abençoou. Deus, no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 3, em meio a tantos pecadores, viu um homem íntegro, Jonas, que o amou, que o temia, que o servia, e por isso o usou. Deus, no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 3, em meio a tantas nações, povos, línguas, etnias, viu um homem obediente, Abrão, que o amou, que o serviu, que o seguiu, e por isso o abençoou. Deus, no livro de Jugo, capítulo 15, versículo 15, em meio a tantos rebeldes, infiéis, descrentes, viu um homem de fé, Jó, que o amou, que o louvou, e por isso o usou. Deus, no livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 1, em meio a tantos ímpios, pecadores, sem lei, sem amor, viu um homem obediente, Isaque, que o amou, que o serviu, que o seguiu, e por isso o abençoou. Deus, no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 19, em meio a tantos egípcios, poderosos, importantes, fictícios, viu um homem obediente, Moisés, que o amou, que o serviu, que o seguiu, e por isso o usou. Deus, no livro de Jugo, capítulo 11, versículo 1, em meio a tantas crianças rebeldes, descrentes, infiéis, viu um homem obediente, Samuel, que o amou, que o serviu, que o seguiu, e por isso o abençoou. Deus, no livro de Rute, capítulo 1, versículo 16, em meio a tantos moradores de Belém, pessoas importantes, pessoas ricas, pessoas poderosas, viu uma mulher obediente, humilde e trabalhadora Rute, que o amou, que o serviu, que o seguiu, e por isso o abençoou.
Deus no livro de 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 11. Em meio a tantos filhos de Israel, pessoas importantes, pessoas ricas, pessoas poderosas, viu um homem obediente e humilde que o amou Davi, que o serviu, que o seguiu e por isso o usou. Deus no livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 10. Em meio a tantas egípcias, pessoas importantes, pessoas poderosas, fictícias, viu uma mulher obediente, Mérara, que o amou, que o serviu, que o seguiu, e por isso a abençoou. Amém. Deus continua sendo o mesmo. Ele não se prende à aparência, não se importa com títulos, status ou valor na conta bancária. O que realmente importa para ele é o coração. Deus enxerga o que ninguém vê, vai no mais profundo da alma. Ele ama sem julgar, observa sem apontar, age no tempo certo, sem precisar mandar recado. Ele simplesmente é Deus, e quando decide exaltar e abençoar, nada nem ninguém pode impedir. Amém. P.R. Gilmar Santos.